Fala galerinha, beleza? Sou J. Façanha, professor de Química, e trouxe um tema super importante aqui dentro da Química, que é a radioatividade. Antes de abordar tudo sobre Química da radioatividade, eu quero te falar um pouco da curiosidade sobre a formação desse nome, tá? Quem batizou de radioatividade todos esses fenômenos que você vai ver durante esse vídeo foi a cientista polonesa Marie Curie, tá? Ela pegou rádio, que vem do grego raio, tranquilo? E deu esse nome de radioatividade, os fenômenos que emitem raios, tá? Você vai entender já já o porquê disso. Vamos entender também o porquê que a radioatividade pode ser um fenômeno natural ou um fenômeno artificial. Pensa aqui comigo. Lembra como é a formação do átomo? Você tem núcleo e tem a eletrosfera. Lembra que aqui, ó, núcleo, você tem prótons e tem nêutrons. E na eletrosfera você tem elétrons. Então existem dois fenômenos que podem ocorrer, gente. Pode ocorrer fenômenos com o núcleo e com a eletrosfera. Quando fenômenos ocorrem no núcleo, você vai chamar de radioatividade. Quando fenômenos ocorrem na eletrosfera, você vai chamar de reatividade. Percebeu a diferença, né? E aí, Jota, quando é que um elemento emite radiação? Presta atenção aqui. Você já sabe que o núcleo tem prótons e nêutrons. Na eletrosfera, você tem os elétrons. Beleza, isso aqui você já estudou, você já sabe disso. Só que tem casos, gente, tem átomos que tem muitos prótons e muitos nêutrons. O que é que eu quero que você lembre aqui? Que o núcleo é uma região muito pequena do átomo. Imagina uma região muito pequena, lotada de prótons e nêutrons. Isso vai causar uma instabilidade, tá? Então, a radioatividade natural é causada pela instabilidade do núcleo. Quando o núcleo está instável, ele vai querer emitir radiação para ficar estável, tá? Então lembra disso aí, ó. O núcleo está instável, então ele vai emitir uma radiação para fora do átomo, tá? Para se estabilizar. E o objetivo da nossa aula de hoje é justamente identificar esses tipos de radiação, tá? Da radiação natural, nós vamos ver emissão alfa, emissão beta e emissão gama. Todas elas são justificadas por isso aqui, ó. O núcleo está instável e ele precisa emitir alguma coisa para baixar a sua energia e conseguir ficar estável. Outra informação super importante, gente. O núcleo, ele fica instável quando você tem um excesso de nêutrons, tá? Então, muito nêutron em um núcleo causa a radioatividade. E lembra, você vai emitir a radiação para diminuir essa energia e o núcleo ficar tranquilo na dele. Beleza? Agora, no próximo quadro, nós vamos ver os tipos de radiação natural que um átomo pode emitir. Pronto, galera. Está aqui no quadro as 3 emissões radioativas que você precisa saber. Alfa, beta e gama, cada uma representada por uma letra grega diferente. Você tem que entender como representar cada tipo de radiação e o que faz no átomo ao emitir essas radiações. Presta atenção, ó. A partícula alfa, ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons, 2 nêutrons. Por isso que muitas vezes nós chamamos a partícula alfa de núcleo de hélio. Lembra, o elemento hélio, o gás nobre hélio, dentro do seu núcleo tem exatamente 2 prótons e 2 nêutrons. Então, como que você pode representar a partícula alfa? Presta atenção aqui, ó. Vou colocar alfa, só que ela tem num total de 4 de massa. 2 prótons, 2 nêutrons. Então, a massa da partícula alfa é 4. Enquanto o número atômico, lembra que é o número de prótons, ó, são 2. Então, você pode representar a radiação alfa por alfa 4, 2. Lembra?
alfa com massa 4 e número de prótons igual a 2. Então, essa é a representação utilizada quando um átomo emite a partícula alfa. Quando o átomo emite uma partícula beta, ela emite um elétron. Aí aqui você pode se enganar e se confundir com a definição que a gente deu há pouco, tá? A radiação beta é um elétron. Mas como assim, Jota? Tu falou que a radiação vem do núcleo. O núcleo não tem elétron, né? Então, da onde que vem esse elétron? Ocorre que, às vezes, tu tem tanto nêutron dentro de um núcleo, que ao invés de você lançar esse nêutron fora, você desintegra esse nêutron, tá? Então, você quebra um nêutron e transforma em um próton, um elétron e um neutrino, tá? Que é uma partícula menor do que o nêutron. Então, esse elétron, galera, ele não é da eletrosfera, ele não veio da eletrosfera. Esse elétron veio da desintegração de um nêutron. Então, preste atenção em como representa a partícula beta. Claro que é beta. Elétron, você sabe que o elétron não tem massa. 0, tá? E preste atenção aqui. Elétron, gente, não é negativo? É. Então, lembra, o elétron veio da desintegração do nêutron, que produziu um nêutron a mais. Só que aqui a gente vai colocar, ó, menos 1. Beta, 0, tá? Que não tem massa, menos 1, porque ele vai gerar um próton a mais, tá? Então aqui você tem que colocar menos 1. Na alfa, como você perde 2 prótons, mais 2. Como a beta, você ganha um próton, menos 1. Deu para entender, né? Então essa aqui é a representação da radiação beta. E por último, a radiação gama. Gente, a alfa e a beta você pode chamar que são radiações corpusculares. Corpuscular é aquela radiação que é por partícula. A gama você não pode chamar de corpuscular, porque a gama é uma onda, tá? Ela é simplesmente uma onda eletromagnética. Tranquilidade? Como que a gente vai representar aqui, ó? Gama, ela não tem massa. Massa 0. E ela não tem também nenhum próton, ela não causa efeito nos prótons, então 0. Então tá aí como você vai representar as 3 radiações naturais de um núcleo radioativo. Alfa 4, 2, massa 4, número atômico 2, beta 0, menos 1 e gama 0, 0. Tranquilidade? Agora só falta a gente falar um pouco das características de cada radiação dessa. Pronto, galera. Agora, um quadro comparativo para você entender a diferença do poder de penetrabilidade e poder de ionização. Vamos dar uma lembrada aqui, ó. Alfa tinha uma massa igual a 4 e uma carga de mais 2. Por que mais 2, Jota? 2 prótons. O próton tem carga mais 1. Como são 2 prótons, carga mais 2. A beta não tem massa, porém tem uma carga menos 1, porque é um elétron, tá? A gama não tem massa e não tem carga. Então, vendo esse quadro comparativo, tu consegue entender por que tem radiação que é mais danosa à saúde, tem radiação que não faz tão mal assim. Presta atenção numa coisa. A alfa, gente, não é a radiação com maior massa, então ela vai ter uma velocidade menor. Então ela não tem um alto poder de penetrabilidade. Só que a gama, a massa é 0, a carga é 0 e é uma onda. A gama, ela é, gente, uma onda. Ela penetra muito mais do que a alfa e a beta. Então vão ter diferenças entre penetrabilidade e ionização. A penetrabilidade é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor o poder de penetrabilidade. Então vamos montar isso aqui, ó. A mais pesada, você viu que é a alfa. Se a alfa é a mais pesada, é a menos penetrante. Depois vem a beta, que tem uma massa 0, só que é aproximado, né? Você sabe que o elétron tem massa, mas é bem próximo de 0. E, por último, a que tem maior penetrabilidade é a gama, porque é uma onda. Então, ela tem um poder de penetração muito maior do que partículas, tá? Então, se a gente fosse fazer um quadro comparativo, que você vai ver aí, vai passar no seu vídeo agora, tá? Você vai ver que a alfa, ela é barrada por uma folha de papel, simples. A beta, ela vai ser barrada por uma folha de metal,
ou uma folha de madeira, por exemplo, ela consegue ser barrada. Já a gama, apenas um bloco de concreto consegue barrar essa radiação. Então você consegue entender quem é mais penetrante. Se a gente fosse comparar isso com nossa pele, a alfa, ela não penetra na nossa pele. A beta, ela penetra. E a gama, ela chega a nível molecular, que é o problema. Ela pode modificar o DNA, causar células cancerígenas, né? E agora o poder de ionização. É o contrário da penetrabilidade, gente. Quanto mais penetrante, menos ionizante. Ou seja, quem vai ter o maior poder de ionização? A alfa. Quem vai ter o menor poder de ionização? A gama. Porque a gama, gente, ela não tem carga, ó. Carga zero. Então, a gama tem menor poder de ionização que a beta, que tem uma carga -1, que tem o menor poder de ionização do que a alfa, que é a maior carga, ó, mais 2. Então, você consegue montar aí essas relações entre poder de penetrabilidade e poder de ionização. Beleza? Então, gente, espero que tenha entendido essa base de radioatividade e tudo sobre as partículas alfa, beta e gama. Até mais!